Olá, meus amigos advogados e advogadas, bacharéis, acadêmicos de direito, concurseiros e operadores do direito em geral. Eu sou o professor Alexandre Mantovani e é uma honra, ainda que na frieza de um estúdio, sem o calor humano de uma sala de aula, compartilhar com vocês temas relevantes acerca do novo Código de Processo Civil. Mais precisamente, nós trabalharemos hoje nessa aula com conceitos de processo e procedimento, formação da relação jurídica e aspectos práticos e relevantes da petição inicial. A nossa intenção, desde já, não é exaurir todos esses pontos ora apresentados, mas de maneira prática, de maneira simples e didática, trazermos à discussão esses temas de tão grande relevância e que são capazes de nos servir, sejam para eventuais concursos públicos, exame de ordem e o exercício da advocacia. É inevitável deixar de cumprimentar e agradecer, nesse primeiro momento, o nosso diretor nacional da ENA, o Beto Simonetti, e o nosso presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, que não tem medido esforços para a democratização do ensino jurídico. Eis o exemplo dessas aulas telepresenciais promovidas pela Escola Nacional da Advocacia, que são capazes de levar a toda a comunidade jurídica os aspectos relevantes do direito. Hoje, como eu disse a vocês, nós trazemos aqui aspectos do processo e do procedimento, da formação da relação jurídica e da petição inicial. Pois bem, nesse primeiro momento, veremos conceitos básicos do processo e do procedimento. Deixa eu só liberar um espaço aqui para que possamos trabalhar melhor. Nós sabemos que na jurisdição processual civil, o processo inicia-se pela provocação da parte. Diferentemente de alguns casos de natureza processual penal, onde a ação pública é incondicionada à representação do ofendido e aí a jurisdição penal exerce-se com com o mero nascedouro do fato jurídico, na esfera processual civil, o jurisdicionado, a parte interessada na provocação da jurisdição, deve mobilizá-la, deve apresentá-la ao Poder Judiciário. E o processo é o meio através do qual o jurisdicionado apresenta a sua pretensão ao Estado, apresenta a sua pretensão ao juízo. Imaginemos, de forma extremamente didática, o processo como uma célula. Uma célula, literalmente, aquela célula que todos nós estudamos lá na formação básica que a professora de biologia nos orientava. A professora de biologia dizia para nós que a célula ela tem um núcleo e um citoplasma. Pois bem, apenas em aspectos abstratos, imaginemos o processo como uma célula. Nós temos o núcleo dessa célula como o processo e nós temos a parte externa dessa célula, que seria, na linguagem da biologia, repito, seria o citoplasma, ou seja, a parte externa dessa célula, nós temos o procedimento. O procedimento, num conceito extremamente basilar, é sinônimo do rito ordenado de atos que se desenvolvem no processo. Então, eu tenho atos jurídicos que precisam ser praticados, que precisam tirar a jurisdição do seu estado de inércia para que o procedimento se desenvolva. Na dinâmica do CPC revogado de 73, nós tínhamos uma divisão dos procedimentos em comum e especiais. E o procedimento comum, ele se subdividia em ordinário e sumário. Na linguagem da nova legislação processual civil, nós tivemos uma forma de enxugamento do procedimento. E aí nós passamos a ter, doravante, o procedimento comum e os procedimentos especiais, sem aquela dicotomia, sem aquela divisão em procedimento ordinário e sumário. Mas, para que o jurisdicionado apresente a sua pretensão para o Estado, ele precisa fazer uma série de observâncias.
E o processo civil, ele é procedimental, ele é metódico, ele é simples, mas há uma série de cuidados que o advogado deve cuidar para que nós tenhamos um desenvolvimento natural, normal do processo. Quando nós falamos em relação jurídica, nós devemos nos atentar para como se dá a relação jurídica inicial para o desenvolvimento do processo. É preciso que eu tenha um autor, e pela etimologia da palavra, o autor é aquele que age, e o autor apresenta a sua pretensão ao Estado juiz, uma vez que o juiz ele se personifica como um preposto estatal e é aquele que vai apreciar a pretensão que ora é apresentada. Essa relação jurídica entre o autor e o Estado, ela é indispensável para que nós tenhamos o exercício da jurisdição. Lembremos também o conceito básico de jurisdição, que é a intervenção do Estado, quando provocado, nos litígios, visando solucionar os problemas jurídicos, os litígios, a lide que ora lhe é apresentado. Todavia, nós sabemos, pelo menos em regra, que uma pretensão, para que ela tenha os atos de desenvolvimento no processo, ela precisa, em regra, da existência de um réu. Então, aqui nós temos uma relação jurídica. Qual é o nome dessa relação jurídica? Isso aqui é importante, muitas vezes é o tipo de questão que pode ser apresentado na primeira fase do exame de ordem. Essa relação jurídica é uma relação jurídica linear. Linear, e também em aspectos bastante simples, eu imagino uma relação. Nós também estudávamos que uma reta é uma linha entre dois pontos. Então imagine esses dois pontos, o autor e o Estado. E essa relação entre ambos é sinônimo de relação jurídica linear. Todavia, eu repito, em regra, eu preciso da triangulação dessa relação jurídica. E aí eu deixo o estado de relação jurídica linear e ocupo o espaço de uma relação jurídica triangularizada. Pois então, quando eu tenho a citação do réu, o processo encontra-se apto ao desenvolvimento natural dos atos procedimentais. Por que eu friso? Porque em muitos momentos eu disse que a relação jurídica linear, por si só, não é responsável pela triangulação da relação jurídica. Porque nos casos do artigo 332 do Código de Processo Civil, nós temos lá a hipótese de julgamento de plano de mérito, julgamento de mérito de plano pelo juiz. Quando, por exemplo, nós encontramos pretensões que são capazes de ferir os precedentes judiciais, genericamente falando, nós temos a hipótese de, preenchidos os requisitos dos incisos do artigo 332, de um julgamento de plano. E aí a relação jurídica seria fulminada, teoricamente, no campo de uma relação jurídica linear. Mas, em regra, quando superados os óbices de deferimento da petição inicial, quando não há colisão com os precedentes judiciais, o autor, repito, mais uma vez, apresenta sua pretensão ao Estado, que determina a citação do réu, e aí eu passo a ter uma relação jurídica madura para ser desenvolvida e para que o autor tente buscar a pretensão que almeja. Vamos lá. Mas, então nós já revimos aqui rapidamente que o processo é o meio através do qual o autor apresenta a sua pretensão para o Estado. Nós sabemos aqui também que o procedimento deve ser obedecido, e lembrando do conceito, o procedimento é o rito ordenado de atos, então eu não admito atos desordenados, e
eu preciso, a partir da observância do princípio da inércia, ou seja, o jurisdicionado ele provoca a jurisdição atirando do seu estado de adormecida que ela estava, apresentando sua pretensão para que eu tenha o desenvolvimento regular do processo. Pois bem, a instrumentalização de uma pretensão jurídica se dá através, nós sabemos, da petição inicial. A petição inicial, também petição, pelo significado da palavra, herança da língua latina, é sinônimo de pedido. E petição inicial, por óbvio, que é o primeiro pedido apresentado ao Poder Judiciário. Pois bem, nós temos o artigo 319 do Código de Processo Civil, que traz para nós os requisitos indispensáveis da petição inicial. Esses requisitos estão previstos nos incisos 1 incisos 1º a 7º do artigo 319 do novo Código de Processo Civil, cujo correspondente, na dinâmica do Código Revogado de 73, era o artigo 282. Nós passaremos agora, então, a análise dos requisitos, dos incisos presentes no artigo 319 do CPC, buscando, repito mais uma vez, uma visão panorâmica, uma visão simples, mas ao mesmo tempo esclarecedora para que a gente observe todas as observâncias, os requisitos necessários para que a petição inicial seja não apenas deferida, mas para que a pretensão almejada se concretize. Passaremos agora, então, a análise dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. A petição inicial, pois então, é a peça de ingresso da pretensão do autor. Quando o autor apresenta a sua pretensão para o Estado, ele o faz, em via de regra, através da instrumentalização da sua pretensão. Nós sabemos que há casos de exceção onde a petição inicial pode ser apresentada pela via oral. Por óbvio, ela é instrumentalizada num segundo momento, mas na dinâmica da Lei 9.099, por exemplo, que é a lei que disciplina os juizados especiais, cíveis e criminais, mas na sua ótica cível, o jurisdicionado, ele pode, desde que a pretensão seja inferior a 20 salários mínimos, apresentar oralmente a sua pretensão ao Estado. Ele dirige-se até os órgãos dos juizados especiais e, literalmente no balcão, ele apresenta a sua reclamação, apresenta a sua pretensão, que ela é tomada por termo. Também na esfera trabalhista, e ainda que esse não seja o ponto da nossa aula, mas a interdisciplinariedade do direito nos permite esses exemplos, na esfera trabalhista nós temos também a hipótese em que o reclamante, o empregado, ele também pode apresentar a sua pretensão junto à Justiça do Trabalho e onde ela é tomada por termo. Mas salvo essas exceções, o que nos importa por hora, e é o tema que nós prezamos a enfatizar no momento, são os requisitos de uma petição inicial instrumentalizada, de uma petição inicial escrita. Bom, agora eu quero que vocês acompanhem, nós colocaremos na tela agora, o artigo 319 do CPC e os seus respectivos incisos para uma melhor visualização e intelecção. Nós temos, como eu já disse há poucos minutos, o artigo 282 do revogado Código de Processo Civil de 73, que trazia para nós os requisitos da inicial. Então, nós temos alguns pequenos detalhes que foram inseridos no artigo 319, que é o artigo que disciplina os requisitos da petição inicial, na dinâmica do novo CPC, mas que não tratam-se apenas de filigranas. São, sim, pequenos detalhes, mas que têm uma relevância jurídica bastante razoável. Passemos agora à análise desses requisitos. Pois bem, fazendo, por outro lado, uma breve comparação entre o revogado artigo 282 do CPC de 73 e o artigo 319 do CPC de 2015. Bom, primeiro que no inciso 1º do artigo 282, nós tínhamos lá no caput, a petição inicial indicará, no inciso 1º, nós tínhamos
o juiz ou tribunal a que é dirigida. Já na dinâmica do novo CPC, o inciso 1º passa a tratar o gênero e não as espécies, como o artigo 282 dizia textualmente. Ele referia-se, repito, a juiz ou tribunal. O inciso 1º do artigo 319, ele passa a tratar do gênero. Então ele passa a dizer textualmente, o juízo a que é dirigida. Nos parece que é uma pequena economia textual, mas de grande relevância e importante, uma vez que não existe mais a necessidade de individualizar os órgãos do Poder Judiciário que serão os receptores da petição inicial. Bom, mais ainda que o inciso 1º traga uma leitura extremamente simples, nós somos intérpretes do direito, mas o inciso 1º não exige uma interpretação mais sofisticada, mas nós devemos, por outro lado, saber que a inobservância do inciso 1º é capaz de, por si só, comprometer a nossa petição inicial. Por quê? Imaginemos a seguinte situação. Você tem um grande amigo que é aniversariante e você elabora um e-mail cumprimentando esse seu amigo, parabenizando esse seu amigo, de fato é alguém que você preza muito. E esse seu amigo, ele chama-se, a título de exemplo, Ari. Então, o e-mail dele é ari@provedor.com.br. E você elabora um texto, repito, bastante significativo do ponto de vista da amizade que envolve você e o Ari. E você elabora, repito, esse texto e encaminha o e-mail ari@provedor.com.br. Todavia, esse seu amigo Ari, ele não se escreve, imaginemos, ele não se escreve com I. Ele se escreve Ari com Y. O que vai acontecer, pensemos juntos aqui, com esse e-mail todo elaborado, todo carinhoso que você encaminhou para o seu amigo? Quando você for verificar a sua caixa de entrada de e-mail, você vai verificar, o e-mail retornou. Por que eu estou dizendo isso em linhas extremamente simples e didáticas? Porque, fazendo uma comparação bastante singela com o disposto no inciso 1º do artigo 319, nós, em razão de uma pequena inobservância, a nossa petição inicial, também numa linguagem abstrata, vai voltar para a nossa caixa de entrada. Seja pela via do indeferimento ou pela dinâmica da emenda, do aditamento da petição inicial. Bom, por quê? Imaginemos que nós tenhamos uma pretensão que deva ser manejada na esfera processual civil comum. E é onde você deve endereçar a sua petição inicial para o juiz de direito. E você, por alguma inobservância, remete a sua petição inicial, endereça a sua petição inicial para um juízo federal. Olha só, essa inobservância de endereçamento, por isso o exemplo do e-mail, de nada vai adiantar uma petição inicial bem redigida, bem elaborada, toda cuidadosa, se o endereçamento já é defeituoso. Então, é um cuidado que nós devemos tomar, porque no inciso 1º, nas entrelinhas do inciso 1º, nós temos lá as regras de competência, por exemplo. Seja de competência territorial, seja de competência acerca da matéria, por exemplo, e aí o cuidado com o endereçamento da petição inicial. No inciso 2º do artigo 319 do CPC, nós temos, por sua vez, a necessidade da qualificação das partes, né? Então, de qualificação das partes. Na dinâmica do inciso 2º do revogado, artigo 282 do CPC de 73, o legislador nos exigia o nome, o prenome, o estado civil, a profissão, enfim, os dados de qualificação da parte autora e da parte ré. Em observância, e aí eu peço agora para que a gente analise, né, vocês verificarão aí na tela de vocês o inciso 2º do artigo 319, que ele traz algumas inclusões
a adequação, a adaptação do, repito, revogado inciso 2º do artigo 282. Por quê? O inciso 2º do artigo 319, ele continua nos orientando e nos... Pois bem, em observância ao inciso 2º do artigo 319 do CPC, nós temos então a necessidade, a obrigação da qualificação das partes. Nós temos a inclusão, diante do que nós tínhamos na previsão do inciso 2º do artigo 282, repito, do revogado Código de Processo Civil, nós passamos a ter a inclusão da necessidade, além, por óbvio, da necessidade do nome, do estado civil da parte, da profissão, da numeração dos documentos que a individualizam, número do CPF e do RG, por exemplo. Nós temos a necessidade da indicação do estado de convivência ou não da parte autora, por exemplo. E por que o legislador incluiu esse pequeno detalhe no inciso 2º do artigo 319, que não víamos no inciso 2º do artigo 282 do CPC revogado? Porque o estado de convivência da parte é capaz de influenciar naquelas ações que demandam sobre direitos reais imobiliários. Então é claro que numa demanda que envolva a discussão, cujo objeto do litígio recaia sobre direitos reais, sobre bens imóveis, é claro que num trecho da petição inicial, na apresentação dos fatos e da fundamentação da sua petição inicial, é claro que você vai explicar, você vai individualizar essa situação. Mas, já no preâmbulo, já em observância ao inciso 2º, o novel legislador nos exige que nós coloquemos, caso a parte tenha relação de convivência com outra pessoa, que nós coloquemos essa relação de convivência já no preâmbulo da nossa petição inicial. Uma outra inclusão, uma outra observação que nós devemos fazer na dinâmica do inciso 2º do artigo 319 do CPC é a necessidade do endereço eletrônico das partes. Quando nós verificamos, por exemplo, e eu deixo a sugestão a todos vocês que leiam a exposição de motivos do novo CPC, nós verificamos, dentre outras coisas, que os meios eletrônicos, eles, em razão inclusive da lei do processo eletrônico, eles já são uma realidade. Então, nós até brincamos, né? Não duvide, e eu não duvido de mais nada quando falamos em informática, a softwares de computador e, via de consequência, o Poder Judiciário ainda precisa de maior amadurecimento do processo eletrônico. Mas o Poder Judiciário, ele caminha a passos largos para a digitalização de todos os processos, enfim, e sempre homenageando os meios eletrônicos. Então, não duvide se um dia, isso pode parecer cômico por hora, mas apenas para uma mera colocação, se um dia as intimações talvez sejam feitas pelo WhatsApp, né? É o tipo de notícia que inclusive a gente tem visto e ouvido nas redes sociais. Bom, mas o legislador não colocou isso pensando pura e simplesmente no WhatsApp, mas é porque o endereço eletrônico das pessoas já são um meio de comunicação, já são um meio para que as pessoas possam ser localizadas, para que elas possam ser encontradas. E na dinâmica, partindo do pressuposto que eu busco a uniformização de um processo eletrônico, por óbvio que a homenagem aos meios eletrônicos nas intimações, por exemplo, elas são a cada dia mais veementes. E as intimações, por exemplo, por telefone, já não são novidade, né? Pela dinâmica da Lei 9.099 dos Juizados Especiais, nós já temos, por exemplo, notificações, intimações por telefone. E por que não notificações, intimações por e-mail, pela página pessoal das partes. Bom, no inciso 3º do artigo 319, e agora nós acompanharemos a redação do inciso 3º na tela de vocês, na redação do inciso 3º, a parte autora deve trazer na petição inicial os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Nós devemos tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em fundamentos jurídicos, a primeira ideia que talvez venha à mente do advogado recém-ingresso, do acadêmico, é que a remissão
a fundamentação jurídica talvez seja sinônimo da mera reprodução de dispositivos de lei. Não é exatamente isso que o legislador nos exige quando ele nos pede para que coloquemos, em observância ao inciso 3º do 319, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Bom, os fatos que nós devemos trazer para a petição inicial de forma sintética, de forma didática, e aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte: muito cuidado com as terminologias em latim, muito cuidado com aquelas terminologias que talvez não nos sejam muito íntimas, porque muitas vezes há uma preocupação em sofisticar o texto da petição inicial e nós, via de consequência, podemos correr alguns riscos com isso. E eu garanto a vocês, né, que a melhor doutrina, ela aplaude as petições iniciais que são simples, que são didáticas e, por óbvio, que são técnicas, que observam os requisitos do artigo 319. Então, ainda que nós tenhamos que obedecer ao vernáculo, e o vernáculo é a linguagem jurídica, é o popular juridiquês, né? Nós devemos tomar cuidado para não exagerarmos nesse vernáculo. Então, repito, há terminologias em latim que atualmente nos são praticamente sinônimas, inevitáveis de serem utilizadas, sinônimas numa tradução literal para o uso nas petições, tipo fumus boni iuris, periculum in mora, mas muito cuidado para não ficar tentando sofisticar demais, que a gente pode ter problema. E essa regrinha também ela vale para aqueles que estão na iminência da realização do exame de ordem. Um texto enxuto, um texto claro, um texto sintético e didático, né, em observância aos requisitos da lei, são suficientes. Bom, os fatos, nós sabemos o que são fatos. Fatos são acontecimentos históricos que acontecem numa linha do tempo e que têm relevância jurídica para nós. Portanto, quando o legislador nos remete à ideia de fatos, ele quis dizer nas entrelinhas e disse, são fatos jurídicos. Por exemplo, quando você pega o seu automóvel e sai da sua casa para ir à faculdade, para ir ao trabalho. Isso é um fato, né? O fato de pegar o veículo, conduzir o veículo até o seu local de trabalho ou de estudo é um fato. Mas qual é a relevância jurídica desse fato para o mundo jurídico? Imagine o contrário, você saiu da sua residência para ir até o trabalho, até o seu local de estudos e no intervalo do percurso você sofre uma colisão. E a pessoa responsável pela colisão, ela nega-se em compor, ela nega-se em realizar a autocomposição, e aí não há outra via senão a mobilização do Poder Judiciário para que você busque a reparação dos seus prejuízos. Então veja só, eu tenho um fato, mas esse fato trouxe uma relevância jurídica, e aí são esses fatos jurídicos que devem ser apresentados na petição inicial. Fatos que remetem ao objeto da pretensão. Então, muito cuidado, é uma simples dica, para não divagar demais, para não sermos prolixos demais na elaboração dos fatos. Devemos nos remeter, sim, àqueles fatos que têm relevância no mundo jurídico. E os fundamentos jurídicos, uma pequena dica que eu deixo a vocês, é que vocês façam a paráfrase dos artigos. Então, por exemplo, o artigo 186 do Código Civil, noutras palavras, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olha, eu tenho uma série de palavras-chave nesse dispositivo que podem ser parafraseados, que podem vir na minha narrativa fática e são capazes de fazer com que eu cumpra a necessidade de exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então você diz assim, o autor conduziu o seu veículo pela rua X quando o réu cruzou o sinal vermelho e tornou inevitável a colisão, praticando assim um ato ilícito, por exemplo. Então, eu não tenho a necessidade da reprodução ipsis literis de um texto legal. Mas, então, os fatos e os fundamentos jurídicos são sinônimos daqueles fatos que têm relevância para o mundo jurídico. Bom, no inciso 4º do artigo 319, a nossa petição inicial, e aí agora vocês terão na tela o inciso 4º do artigo 319, para acompanhamento,
eu tenho os pedidos e as suas especificações. Então nós sabemos que os elementos da ação são partes, causa de pedir e pedido. Então nós também devemos tomar extremo cuidado com isso, ao elaborarmos as nossas petições iniciais, inclusive para a segunda fase do exame de ordem. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o pedido diretamente, mas deixamos de lado a causa de pedir. Ou seja, a causa de pedir, ela precede, por óbvio, o pedido. E ela prenuncia, e ela deixa notável qual é a pretensão que será apresentada nos pedidos da nossa petição inicial. Então, é muito recorrente a pergunta, puxa, professor, mas então eu repito aquilo que eu já pedi lá nos fatos? Não, não é questão de repetição, não é questão de reprodução, mas eu devo anunciar a pretensão, a minha causa de pedir e, via de consequência, eu apresento os pedidos como o coroamento da minha pretensão. O inciso 5º do artigo 319 nos remete à necessidade da observância à indicação do valor à causa. O valor à causa ele é previsto no inciso 5º do artigo 319 e nós colocaremos o inciso 5º agora na tela para que vocês também acompanhem. E o inciso 5º do 319, ele nos obriga a trazermos o valor da causa. O valor da causa, em linhas gerais e até em via de regra, ele é sinônimo da pretensão econômica perseguida. Mas eu tenho algumas exceções para essa regra. Então, vejamos. Imagine que eu esteja litigando sobre um objeto que não tem valor econômico. Para ser mais claro e de maneira didática, imaginemos uma situação de divórcio, onde as partes não têm qualquer patrimônio, elas não estão pleiteando alimentos entre si, elas simplesmente almejam a decretação, a declaração do divórcio. E aí, como é que fica o valor à causa? Partindo-se do pressuposto que o valor à causa, em regra, é sinônimo da pretensão econômica perseguida. Imaginemos numa pretensão onde você almeja reparação civil, compensação por dano moral, indenização por dano material, o valor à causa, ele é sinônimo da soma dessas duas pretensões. Mas, voltando à ideia do divórcio, ainda que a pretensão econômica não esteja presente no caso concreto, ainda assim você deve indicar um valor à causa. Nós temos índices, e aí fica a sugestão, por exemplo, salário mínimo é uma verba oficial no país e pode ser levado em consideração para fins de atribuição do valor à causa quando a pretensão esteja desprovida de interesse econômico. Eu também tenho duas exceções, e aí eu nem peço para que vocês decorem, é uma questão de mera memorização e não é difícil lembrarmos isso, que eu devo lembrar da lei de locação e da lei de alimentos. Porque quando eu estiver diante de pretensões que recaiam sobre a lei de locação ou a lei de alimentos, a regra é a mesma para as duas situações, portanto é bastante simples. Repito, eu só tenho essas duas exceções. Ainda que exista o valor econômico perseguido em ambas essas pretensões, seja de cobrança de aluguel, por exemplo, ou de cobrança de alimentos, por exemplo, o valor à causa será sinônimo da multiplicação de 12 vezes o valor da prestação. Então, imaginemos que o valor perseguido dos alimentos seja de R$100. O valor do seu pedido é de R$100. E nós não devemos confundir pedido com valor à causa. Então, aquilo que você almeja é o valor que você está buscando, repito no exemplo que eu estou invocando aqui agora, de R$100. Mas o valor à causa é sinônimo da multiplicação de 12 vezes o valor da prestação. Logo, quando se persegue os R$100 a título de alimentos, eu tenho como valor à causa R$1.200, que é, repito, sinônimo da multiplicação de 12 vezes o valor da prestação perseguida. E regrinha essa que aplica-se, repito, para a lei de locação. Então,
imaginemos o seguinte, o valor do aluguel também é de R$100. Então, você cobra os meses em atraso, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí o valor do pedido é aquelas parcelas que estão em atraso. Mas o valor à causa é sinônimo da multiplicação de 12 vezes o valor da prestação do aluguel, por exemplo. O inciso 6 do artigo 319 da petição inicial, e aí nós também colocaremos o inciso 6 para uma melhor visualização de todos vocês, colocaremos na tela. O inciso 6, ele nos exige que coloquemos as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Muito cuidado, porque nós temos um brocado que diz o seguinte: alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Veja só, uma pretensão meramente lastreada em fatos, sem que se tenha fundamentos, indícios probatórios e, mais precisamente, provas desses fatos, são capazes de levar ao insucesso da pretensão inicial. Então veja só, quando nós dizemos que a observância do inciso 3º do 319 nos obriga a trazer fatos e fundamentos, lembrem-se que aqueles fatos, como via de regra, que são apresentados pelo autor, devem ser possíveis de serem demonstrados pela via probatória. Ainda que essa prova não seja pré-constituída, mas no decorrer da instrução processual, essas provas, seguindo a regra, repito, de quem alega tem que provar, devem ser apresentadas. Então, muito cuidado, aí eu volto a frisar a ideia de uma petição inicial enxuta, de uma petição inicial objetiva e técnica ao mesmo tempo, pois se você muitas vezes peca pelo excesso, escrevendo demais, florindo demais os fatos, você pode incorrer, você pode experimentar, infelizmente, o insucesso da sua pretensão inicial, uma vez que você não conseguiu fazer prova da sua pretensão. Salvo naqueles casos de inversão do ônus da prova, por exemplo, diante das relações de consumo, onde o ônus da prova passa a ser transferido para a parte adversa. Bom, e aí é indispensável que a petição inicial traga o requerimento para a produção de provas. Repetindo que o ônus da prova é um fator de grande observância, de grande cuidado que o autor deve ter ao manejar a sua pretensão inicial via instrumentalizada da sua petição inicial. Dando sequência à análise aos requisitos da petição inicial, nós temos no inciso 7º do artigo 319, e nós colocaremos o inciso 7º na tela para que vocês acompanhem, uma inovação também na observância dos requisitos da petição inicial, antes não exigida, antes não cobrada na dinâmica do revogado artigo 282 do CPC de 73. E o inciso 7º, ele diz textualmente para nós que o autor deve trazer na petição inicial a manifestação sobre o seu interesse ou não pelas audiências de conciliação ou de mediação. É importante abrirmos um breve parêntese para relembrarmos, de maneira também bastante simples e é algo fácil para memorizar, as diferenças entre a possibilidade de conciliação e de mediação. É claro que o objetivo de ambas é a autocomposição, é a solução amigável dos litígios, mas eu tenho diferença terminológica entre ambos os institutos e eu tenho a aplicação diferente de um caso ou de outro caso em razão dos casos concretos. Então, para que a gente memorize, eu tenho a audiência de conciliação quando as partes envolvidas no litígio não possuíam qualquer vínculo, quando as partes são estranhas entre si. Então imaginemos, a título de exemplo, uma colisão entre dois veículos, entre pessoas desconhecidas. Você vai conduzindo o seu carro pela via pública, alguém colide com o seu veículo, você não conhecia aquela pessoa, vocês não chegam a uma conclusão acerca da solução amigável do problema, e aí, quando isso é judicializado, tecnicamente falando,
o autor deve manifestar interesse na realização da audiência de conciliação ou não. A mediação, repito, ainda que o objetivo seja o mesmo, a mediação ela se dá quando as partes já possuíam um vínculo entre si. Então imagine, por exemplo, uma situação envolvendo um divórcio litigioso. As partes possuíam um vínculo entre si e há a tentativa de aproximação dessas partes mediante a presença de um mediador para que se busque a solução do litígio. Pois bem, esses são os incisos que compõem o artigo 319 do CPC, que são requisitos da petição inicial. Um grande cuidado que o novel legislador teve e trouxe a título de benesse a todos nós, creio eu, é a previsão do disposto no parágrafo 1º do artigo 319 do CPC. E com essa simples análise, né, vocês também estão vendo o parágrafo 1º do artigo 319 na tela de vocês, e com essa análise nós também já partimos para as vias de conclusão dessa nossa pequena análise acerca do processo e do procedimento, da formação da relação jurídica e dos requisitos da petição inicial. Pois bem, então qual é a novidade disposta no parágrafo 1º do 319 e por que ela é razoável? Nós sabemos, a exemplo do artigo 2º, do artigo 3º do Código de Processo Civil, que busca-se a autocomposição. E sabemos também que nas entrelinhas desses artigos eu tenho o princípio da contribuição do magistrado com as partes. Então, na dinâmica do Código de Processo Civil revogado, caso a parte autora, ao manejar a sua pretensão, fosse desprovida de uma das observâncias dos requisitos da petição inicial, mais precisamente acerca dos dados de qualificação das partes, ela ficava de mãos atadas, pois ela muitas vezes tinha dificuldade, em razão de alguns dados não terem natureza pública, ela tinha muitas vezes dificuldade para trazer aqueles dados, muitas vezes da parte ré, para o processo. Pois bem, qual é a benesse disposta no parágrafo 1º do artigo 319? Nós temos lá que caso a parte não disponha das informações previstas no inciso 2º, ou seja, dados de qualificação das partes, como nós já observamos, o autor, na petição inicial, ele deve requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, o Estado passa a contribuir mais ainda com as partes, auxiliando na busca desses dados, por exemplo, traduzindo isso em exemplos extremamente didáticos. Muitas vezes o autor ele pede para que oficie, por exemplo, ao cartório eleitoral para que demonstre o último domicílio da parte ré. Ou para que oficie a Receita Federal, talvez, para que traga informações acerca dos dados de qualificação das partes. E daí por diante. Ou seja, mas não significa que a parte autora deve declinar a sua função, a sua iniciativa, a mobilização do princípio dispositivo ao Estado. Não é isso. Realmente, diante da análise do caso concreto, aonde a parte autora é desprovida dos dados de identificação da parte ré, com base no parágrafo 1º do artigo 319, requer-se ao Estado, requer-se ao juiz que realize essas diligências a fim dessa observância, para que então o processo tenha o seu regular desenvolvimento. Meus amigos, por hora era isso que tínhamos a vocês. Me sinto extremamente grato, agradeço mais uma vez a atenção e nos colocamos à disposição através dos canais da OAB e especialmente da Escola Nacional da Advocacia para suprir eventuais dúvidas e para debatermos os temas que sejam relevantes a todos nós. Desejo a todos boa sorte, especialmente àqueles que
realizarão o exame de ordem, aos concurseiros, enfim, a todos os amigos advogados e advogadas, e de maneira bem simples, de maneira bem humilde, esperamos que tenhamos de alguma forma contribuído, ainda que de maneira pequena, para melhor intelecção e sobre os aspectos práticos dos conceitos de processo e procedimento, formação da relação jurídica e requisitos da petição inicial. Um grande abraço a todos, era isso.